Hoje eu quero orar com você que precisa de cura, alívio e uma resposta de Deus. Mas antes de começar, eu quero te pedir uma coisa. Não saia desta oração antes do final. Eu creio que, se você permanecer comigo até o fim, uma palavra vai alcançar o seu coração de um jeito muito especial. Talvez ninguém saiba o que você tem enfrentado. Talvez a dor esteja no corpo. Talvez o peso esteja na mente. Talvez a luta esteja acontecendo dentro da sua casa. Ou talvez você esteja aqui por alguém que ama e que precisa de um milagre. Seja qual for o seu caso, respire fundo agora e entregue esse momento ao Senhor. A palavra de Deus diz em Jeremias 17:14: Cura-me, Senhor, e serei curado. E é com base nessa promessa que nós vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença com humildade e fé. Tu conheces esta vida por completo. Tu vês a dor que não foi contada para ninguém. Tu conheces o medo escondido, o cansaço acumulado, a preocupação que tem roubado o sono e a força que essa pessoa já gastou tentando se manter firme. Por isso eu te peço, visita agora este coração. Toca este corpo, alcança esta mente. Estende a tua mão sobre esta vida e leva alívio para onde hoje existe sofrimento. Onde houver fraqueza, traz sustento. Onde houver angústia, derrama serenidade. Onde houver um peso difícil de carregar, traz descanso. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que já se cansaram de esperar. Já se cansaram dos exames, das notícias, dos tratamentos, das incertezas, das noites difíceis. Há pessoas que se acostumaram a dizer, está tudo bem, mas no íntimo estão lutando para não desabar. Meu Deus, entra agora justamente nesse lugar escondido. Alcança a parte mais frágil dessa vida. Traz um refrigério que ela não consegue encontrar sozinha. A tua palavra diz em Isaías 53:5 que pelas tuas feridas fomos sarados, e nós nos apegamos a essa verdade agora. Se existe uma enfermidade, toca. Se existe uma dor persistente, toca. Se existe um processo difícil, sustenta. Se existe uma limitação que abalou a fé dessa pessoa, mostra que o teu poder não diminuiu. Que o teu cuidado alcance o que os olhos humanos não conseguem ver. Que a tua presença chegue onde o coração já não encontra resposta. Que esta pessoa perceba, ainda durante esta oração, que o Senhor continua perto. E antes de continuar, eu preciso te dizer uma coisa com toda a fé. Deus não te trouxe até este vídeo por acaso. Se esta oração está falando com você, é porque o Senhor quer fortalecer o seu coração antes mesmo de mudar as circunstâncias. Então curta este vídeo, inscreva-se no canal e permaneça comigo até o final, porque eu creio que ainda há uma palavra de bênção para a sua vida nesta oração. Pai amado, eu também te peço por aquilo que não aparece nos exames, pelas emoções abaladas, pela mente cansada, pelo coração ferido, pela alma que continua em pé por fora, mas por dentro já não sabe quanto tempo mais consegue suportar. Tu sabes como é viver dias em que o corpo sente uma coisa e a alma sente outra. Tu sabes como é difícil seguir quando a pessoa está exausta por dentro. Por isso, Senhor, traz ordem para os pensamentos, traz calma para o interior, desarma toda inquietação. Diminui o peso que essa pessoa vem carregando sozinha. Que o medo perca força, que a angústia recue. Que a tua presença ocupe o espaço que antes era dominado pela aflição. E eu te peço também pelos familiares, por aqueles que estão ouvindo esta oração em favor de alguém que amam. Visita esse filho, essa mãe, esse pai, esse esposo, essa esposa, esse avô, essa avó, esse amigo querido. Alcança quem está em tratamento, quem está debilitado, quem está internado, quem está tentando se recuperar, quem está fraco e precisando de socorro. Sustenta também a família que está cansada, a família que chora em silêncio.
A família que tenta ser forte, mas já está emocionalmente esgotada. Que o Senhor derrame consolo dentro dessa casa. Que o Senhor traga firmeza para continuar atravessando esse processo sem perder a esperança. Pai, em Salmo 103, a Tua palavra nos lembra que o Senhor é quem sara as enfermidades. Por isso nós escolhemos descansar em Ti. Mesmo que o caminho ainda pareça longo, mesmo que ainda existam perguntas sem resposta, mesmo que a luta não tenha terminado, nós escolhemos confiar em quem Tu és. E eu oro para que, a partir de hoje, essa pessoa experimente algo que talvez esteja faltando há muito tempo: fôlego para continuar. Não apenas melhora nas circunstâncias, mas força interior. Não apenas uma resposta visível, mas uma paz que sustente enquanto a resposta não chega. Não apenas alívio momentâneo, mas a certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Que esta oração marque um novo momento na sua vida. Não apenas como mais um vídeo que você ouviu, não apenas como mais uma palavra que passou pelos seus ouvidos, mas como um instante em que o seu coração foi visitado pela presença de Deus. Que algo comece a mudar dentro de você agora, talvez de forma silenciosa, talvez de forma delicada, talvez de forma que você ainda nem consiga explicar, mas que, a partir deste momento, algo novo comece a nascer dentro da sua alma. Que o seu coração fique mais leve, que a sua respiração fique mais tranquila, que os pensamentos que estavam acelerados encontrem descanso, que a inquietação perca força, que o medo não ocupe mais o espaço que pertence à paz de Deus, que aquilo que estava desorganizado dentro de você comece a entrar no lugar, que a mente desacelere, que a alma encontre repouso, que a esperança, mesmo depois de tantos dias difíceis, volte a respirar dentro de você. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo que já não tem mais a mesma força de antes. Talvez tenha se acostumado a suportar mais do que deveria. Talvez tenha passado dias tentando parecer firme por fora, enquanto por dentro estava em pedaços. Mas eu creio que Deus está vendo tudo isso. Ele está vendo o esforço que ninguém aplaudiu. Está vendo as lágrimas que você escondeu. Está vendo as noites em que você não conseguiu descansar direito. Está vendo o peso que você carregou em silêncio. E eu creio que o Senhor não despreza nada disso. Ao contrário, Ele recolhe cada lágrima, conhece cada pensamento e se aproxima de cada coração cansado. Que a fé, mesmo pequena, volte a se levantar. Não precisa ser uma fé perfeita. Não precisa ser uma fé sem tremor. Não precisa ser uma fé que nunca se abalou. Basta que seja uma fé sincera. Basta que seja esse pequeno fio de esperança que ainda te fez permanecer até aqui. E eu creio que Deus sabe trabalhar com aquilo que parece pequeno. Ele sabe fortalecer aquilo que estava quase se apagando. Ele sabe reacender aquilo que parecia fraco. Ele sabe devolver coragem para quem já estava quase desistindo. Eu declaro, em nome de Jesus, que esta vida não será vencida pelo medo. Eu declaro que o desânimo não dominará o seu coração. Eu declaro que o cansaço não definirá a sua história. Eu declaro que a dor não terá a palavra final. Eu declaro que o Senhor está sustentando você no processo, mesmo quando você não consegue perceber com clareza. Eu declaro que haverá amparo para os dias difíceis, consolo para as horas de choro e direção para os momentos em que tudo parecer incerto demais. Eu declaro que Deus está te sustentando enquanto você atravessa este vale, que Ele está te guardando enquanto você enfrenta esse processo, que Ele está te fortalecendo, mesmo nos dias em que você se sente sem energia. Que Ele está cuidando de você nas pequenas coisas, nas coisas que ninguém vê, nas batalhas internas, nas horas mais silenciosas, nos momentos em que o coração aperta e você não sabe nem como orar. Que a sua casa seja alcançada pela paz de Deus. Que o ambiente da sua casa seja visitado por descanso.
Que toda a atmosfera pesada dê lugar a um ambiente de serenidade, consolo e esperança. Que haja calma onde havia tensão. Que haja união onde havia desgaste. Que haja ânimo onde havia abatimento. Que haja luz onde tudo parecia escuro demais. Que a presença do Senhor encha a sua casa de uma forma sensível, real e transformadora. Se existe alguém da sua família enfraquecido, eu creio que Deus pode fortalecer. Se existe alguém sobrecarregado, eu creio que Deus pode aliviar. Se existe alguém em luta, eu creio que Deus pode sustentar. Se existe alguém sem esperança, eu creio que Deus pode reacender a fé. Que o Senhor visite cada cômodo da sua casa, cada pessoa que faz parte da sua família, cada relacionamento ferido, cada coração cansado, cada mente sobrecarregada. Que o cuidado de Deus alcance não apenas você, mas também aqueles que estão ligados à sua vida. E se você chegou até aqui, receba esta palavra com o coração aberto. O Senhor está cuidando de você mais do que os seus olhos conseguem perceber. Mesmo no silêncio, Deus continua agindo. Mesmo no processo, Deus continua sustentando. Mesmo quando tudo parece lento, o cuidado dele não para. Mesmo quando o cenário não muda na velocidade que você gostaria, o céu não está em silêncio. Mesmo quando você se sente cansado, Deus continua perto. Mesmo quando os recursos humanos se mostram limitados, o poder do Senhor não diminuiu. Eu sei que, às vezes, a nossa alma se angustia porque quer entender tudo de uma vez. Quer ver a mudança completa de imediato. Quer receber uma resposta clara, rápida e definitiva. Mas existem processos em que Deus não apenas opera no resultado final. Ele também trabalha dentro de nós enquanto caminhamos. Ele nos fortalece enquanto esperamos. Ele nos amadurece enquanto choramos. Ele nos sustenta enquanto atravessamos o que parecia grande demais. Por isso, ainda que o processo exista, você não está abandonado dentro dele. Ainda que a dor tente falar alto, ela não fala sozinha. A voz de Deus continua acima dela. Eu libero sobre a sua vida uma palavra de bênção. Que Deus fortaleça o seu interior. Que Ele acalme o seu coração. Que Ele renove a sua esperança. Que Ele te dê equilíbrio nos dias difíceis, lucidez nos momentos de angústia e descanso nas horas em que a mente quiser correr sem parar. Que você receba sabedoria para lidar com aquilo que precisa ser enfrentado. Que você receba serenidade para não se desesperar. Que você receba força para continuar caminhando um dia de cada vez. Que a sua casa seja visitada pela presença do Senhor. Que os seus pensamentos sejam guardados. Que as suas emoções sejam acolhidas pela paz de Deus. Que o peso de hoje não roube a sua fé de amanhã. Que a dor de agora não apague as promessas que o Senhor ainda tem para a sua vida. Que aquilo que hoje parece difícil demais não destrua dentro de você a capacidade de continuar crendo. Que a sua casa seja alcançada pela paz de Deus. Que o ambiente da sua casa seja visitado por descanso. Que toda a atmosfera pesada dê lugar a um ambiente de serenidade, consolo e esperança. Que haja calma onde havia tensão. Que haja união onde havia desgaste. Que haja ânimo onde havia abatimento. Que haja luz onde tudo parecia escuro demais. Que a presença do Senhor encha a sua casa de uma forma sensível, real e transformadora. Se existe alguém da sua família enfraquecido, eu creio que Deus pode fortalecer. Se existe alguém sobrecarregado, eu creio que Deus pode aliviar. Se existe alguém em luta, eu creio que Deus pode sustentar. Se existe alguém sem esperança, eu creio que Deus pode reacender a fé. Que o Senhor visite cada cômodo da sua casa, cada pessoa que faz parte da sua família, cada relacionamento ferido, cada coração cansado, cada mente sobrecarregada. Que o cuidado de Deus alcance não apenas você, mas também aqueles que estão ligados à sua vida. E se você chegou até aqui, receba esta palavra com o coração aberto.
O Senhor está cuidando de você mais do que os seus olhos conseguem perceber. Mesmo no silêncio, Deus continua agindo. Mesmo no processo, Deus continua sustentando. Mesmo quando tudo parece lento, o cuidado dele não para. Mesmo quando o cenário não muda na velocidade que você gostaria, o céu não está em silêncio. Mesmo quando você se sente cansado, Deus continua perto. Mesmo quando os recursos humanos se mostram limitados, o poder do Senhor não diminuiu. Eu sei que, às vezes, a nossa alma se angustia porque quer entender tudo de uma vez. Quer ver a mudança completa de imediato. Quer receber uma resposta clara, rápida e definitiva. Mas existem processos em que Deus não apenas opera no resultado final. Ele também trabalha dentro de nós enquanto caminhamos. Ele nos fortalece enquanto esperamos. Ele nos amadurece enquanto choramos. Ele nos sustenta enquanto atravessamos o que parecia grande demais. Por isso, ainda que o processo exista, você não está abandonado dentro dele. Ainda que a dor tente falar alto, ela não fala sozinha. A voz de Deus continua acima dela. Eu libero sobre a sua vida uma palavra de bênção. Que Deus fortaleça o seu interior. Que Ele acalme o seu coração. Que Ele renove a sua esperança. Que Ele te dê equilíbrio nos dias difíceis, lucidez nos momentos de angústia e descanso nas horas em que a mente quiser correr sem parar. Que você receba sabedoria para lidar com aquilo que precisa ser enfrentado. Que você receba serenidade para não se desesperar. Que você receba força para continuar caminhando um dia de cada vez. Que a sua casa seja visitada pela presença do Senhor. Que os seus pensamentos sejam guardados. Que as suas emoções sejam acolhidas pela paz de Deus. Que o peso de hoje não roube a sua fé de amanhã. Que a dor de agora não apague as promessas que o Senhor ainda tem para a sua vida. Que aquilo que hoje parece difícil demais não destrua dentro de você a capacidade de continuar crendo.